E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Shagcast. Dessa vez, né, com o 11º, a gente vai estar falando de Solo Leveling. Eu tô aqui mais uma vez com o Little Zé. Se apresenta aí, cara. E aí, pessoal, tô mais uma vez aqui pra impor a minha opinião. E, enfim, a gente escolheu essa obra aí, já que ela começou a ser publicada no Brasil recentemente pela editora New Pop, tem 2 volumes aqui. Eu li, né, pelos volumes encadernados e o Zé tá colecionando também, mas ele tá lendo por scan, né? Então acho que ele tá quase no atual, não é isso, Zé? Eu li o começo da segunda parte já. Então ele tá mais avançado, ele vai poder comentar algumas coisas a mais. E Solo Leveling, ele é, né, um daqueles manhwas de sucesso, no geral, um dos mais famosos da atualidade, né? E a gente tá vendo até uma certa inserção desse tipo de obra, né, no mercado dessa cultura oriental, né, que antes era mais dominado por mangá, animes em geral, e agora os manhwas estão chegando, né? Tá também virando derivados em anime, né? Que é um tipo de cultura diferente, mas ela bebe um pouquinho de mangá. E só dando, assim, um pequeno sumário aí pra galera que não sabe muito bem do que é o Solo, né? O Solo, a gente acompanha o protagonista, que é o Sung Jin-woo, que ele é um personagem naquele universo que acaba sendo muito fraco em comparação aos demais. É um universo que apresenta um pouquinho a modernidade, então você tem uma cidade, de fato, ali, só que tem as dungeons que vai lembrar mais aqueles elementos de RPG. E o grande É diferencial... basicamente, manda. é basicamente um mundo do RPG, só que nos tempos atuais. Eu acho que é isso que Isso. deixa o universo tão interessante visualmente. Exatamente. E no caso do protagonista, ele vai ter um sistema de level, que ele acaba descobrindo ali na narrativa. Por algum motivo, ele consegue upar o level dele, aprimorar as habilidades dele, em comparação ao resto do mundo, que não é bem assim, né? O Zé falou até que eles conseguem fazer isso mais pra frente, mas é uma coisa muito específica. É muito específica. Isso. Eu não posso falar aqui porque é spoiler pra quem não leu, mas tem como os outros personagens se aprimorarem? Até tem, mas é muito específico e o único que realmente pode ficar mais forte num sistema de nível é o protagonista. É ele que tem esse sistema e é uma das coisas legais, é ver a progressão do personagem. Porque ele não é aquele protagonista que ele fica overpowered de uma hora pra outra. É uma progressão rápida, obviamente, mas tu vai vendo em diálogos, tu vai vendo em ações que ele tá ficando aos poucos mais forte. É bem Isso. legal a construção, ele vai ganhando habilidades novas. O manhwa ele sempre te deixa ciente das habilidades do protagonista, ciente do que ele pode fazer. E isso até acaba sendo uma das coisas mais interessantes das lutas. Porque quando tu tem um personagem muito overpower, uma luta fica mais difícil de funcionar. Porque ele vai chegar lá e vai resolver tudo, não vai ter tensão. Mas no solo, até quando o protagonista já tá bem forte, quando ele já tá mais forte que os inimigos, tem uma certa estratégia, tu vê ali, tu fica pensando, pô, ele pode usar aquela habilidade nesse momento, e daí acaba que ele usa mesmo, sabe? É uma coisa que funciona. É bem trabalhado a questão das habilidades que ele tem com as batalhas que ele vai enfrentar. Isso. E isso é bem interessante, né? Porque você tem todos aqueles elementos ali que a gente até vê em Sword Art Online, que são os layouts de combate, de level, né? Tudo isso tá apresentado ali, só que é só ele que vê, né? Ninguém naquele universo tá vendo. O resto do universo digamos que é mais aquele RPG subliminar, que tu vê em outras obras aí, mangás e animes, o próprio Danmachi, né? Que é aquele Dungeon Ninai aí, né? Ou Pegar Garotas numa Dungeon, né? Que acho que é a tradução que eles fizeram. Ele tem esse sistema de RPG subliminar, a gente sabe que ele é um RPG, né? Ele lembra isso, mas ele não tem todo esse sistema de level, né? O Goblin Slayer também é um pouco nessa pegada, só que talvez mais puxado para o RPG de mesa, mas você não tem O level. Goblin Slayer, ele não mostra para os personagens em si, mas o esquema do universo é Exato. voltado para um RPG de mesa. Isso. Agora no solo não, ele tem esses dois lados, né? O mundo funciona dessa maneira, só que o protagonista é um RPG mesmo. Tu vê level, tu vê todo esse sistema que eu acho que fica bem interessante. Então, um outro ponto que eu acho interessante ali é a questão dos próprios personagens, né? A hierarquia que eles têm ali envolvendo aquele mundo. Então, tem personagens que estão predestinados a serem aquela coisa ali, eles nunca vão evoluir. E tem sempre aquele cara que ele quer se dar bem em cima dos outros ali e tudo mais, né? Que é uma das situações iniciais que a gente acaba vendo. Tem também algumas corporações ali querendo interferir naquele universo, que eu acho interessante. Então tem alguns guildas. interesses. Oi? Tem guildas, tem toda uma administração por trás, é um universo bem organizado. Isso.
Acho que é uma das coisas que mais chama atenção na questão aí do manhwa. E um outro ponto, né, é que ele também apresenta alguns mistérios. Pelo que a gente vê, até são bem conduzidos, né, pelo menos os iniciais ali, porque tá meio que descobrindo o mundo, mas o Zé, por exemplo, que ele já leu mais que eu, ele fala que alguns eles ficam em aberto, né, como é que É seria que isso? assim, eu não li os livros, eu pretendo ler quando começar a publicação aqui no Brasil. Só que, pelo que eu já vi, pelo que já me falaram e que eu pesquisei, a apresentação de alguns mistérios nos livros acontece posteriormente e é trabalhado de uma forma diferente. No manhwa, eu acabo sentindo que, ok, acabou um arco de ação, acabou um arco ali que teve lutas fodas, que teve um monte de coisa legal. Aí o manhwa ele não consegue sustentar tanto em momentos de diálogos, porque os personagens em si, o protagonista ele tem uma mudança até no começo, mas é bem mais no começo e ela é bem rápida, é uma mudança bem brusca, mas não tem tanto, não é tão elaborada assim, não é uma coisa tão pensada. Então, e os secundários são bem descartáveis. Então, quando fica só em momentos de diálogo, quando fica só em momentos de conversa, a obra não consegue se manter tão bem, na minha opinião. O ritmo dela cai bastante, né? Então eles acabam forçando vários mistérios, várias coisas que são bem interessantes, que tu fica instigado a descobrir o que está acontecendo, tu quer saber mais daquele universo que é muito rico, só que a administração desses mistérios é bem largada. Muitas coisas com o passar do tempo é esquecida, e a gente só vai ver daqui a um bom tempo, porque a condução é bem largada mesmo. Sabe? Então, quando se trata de mistérios, eles são bons, mas a condução deles é só para não deixar o hype da obra cair, parece, sabe? Uhum. Nessa questão dos personagens, eu também sinto que alguns ali, eles trabalham muito com arquétipos, né? Principalmente secundários, então, dependendo, fica uma coisa meio vazia, né? Eles constroem justamente pra galera se identificar, né? Que são aqueles clichês. E eu acho que é aqui que vem o paralelo com os mangás, né? Porque a galera, no geral, tende a pensar, né? Pelo menos muitos comentários que eu vejo, que os manhwas, eles são completamente alheios à cultura de mangás japoneses, né? Que eles conseguem se descaracterizar, mas não, eles têm muitos elementos em comum. Lógico que os próprios mangás, mídias japonesas no geral também puxam muitos elementos do Oriente, a cultura desses países é muito similar entre si, então acho que você acaba vendo esse tipo de coisa aqui, né? Que pode até ser pra algo bom, às vezes pra algo que não funciona tão bem, mas não é como se É fosse normal, completamente alheio, né? é normal em mangás, por exemplo, acabar sacrificando o desenvolvimento dos personagens secundários para desenvolver o protagonista. O problema é que em solo acaba tipo, sacrificando o desenvolvimento dos secundários a partir de um certo ponto do próprio protagonista para desenvolver o universo, sabe? Fica só no universo, então acaba que a história em geral, ela não é ruim, não é uma história ruim, mas não é o que tu vai te prender na obra, não é uma coisa que vai se destacar. O que vai se destacar mesmo é o espetáculo. Tu vai acompanhar solo pelo espetáculo, pelas coisas legais do universo e das batalhas. Isso até que é bem comum ali em manhwas. Eu não sou um grande leitor de manhwas, eu li só alguns. E na maioria, assim, o que vai mais diferenciar o mangá do manhwa é que o manhwa ele acaba sendo um pouco, ao menos os que eu li, é claro, ele é um pouco mais solto, sabe, nas construções das coisas. É uma coisa um pouco mais viajada no geral. Ele tem mais liberdade também, né? Porque são umas coisas feitas pra internet, né? Porque no Japão tem muito aquele negócio da revista, né? Da proposta, do gênero, em muitos casos. E o manhwa eu vejo, assim, pelo menos nesse início, né? Que a gente tá vendo esse boom aí, né? Ele não surgiu agora, mas agora a gente tá vendo esse boom. Eles são um pouco mais soltos. Eu não duvido que mais pra frente eles comecem a sacar isso, né? O que mercadologicamente vende mais, né? O que o público aceita melhor e comecem a adequar as obras. Mas atualmente, né? Até assim, saindo um pouquinho de solo, mas tu vê umas coisas mais underground, né? A gente tem até um amigo aí que consome bem mais que a gente. Ele fala que tem certos elementos que você não vê em mangás há anos aí por limitações editoriais ou então própria tendência do mercado. Então, eu acho que nesse sentido é legal a gente ver algumas coisas mais ousadas ali em relação aos manhwas, principalmente se você for pra uma coisa um pouco mais underground. Mas voltando ao solo mesmo, como o Zé falou, é uma trama assim bem pessoal, né? O protagonista acho que ele tem presença,
né, realmente, na questão de tudo que ele faz ali, nas poses, como ele se apresenta. Embora, do que eu vi até então, ele não seja aquele melhor protagonista, já visto, como algumas pessoas tentam pintar. Mas ele é funcional dentro daquela Não, obra, né? em desenvolvimento ele não é grande coisa. É, Facilmente dá pra falar personagens que têm um desenvolvimento melhor que o dele. Mas ele é um personagem, como posso dizer, carismático. Ele é legal. Ele é isso. aquele personagem que tu gosta porque ele é maneiro. Sabe? Ele vai fazer pose, ele vai fazer as invocações dele. É muito legal. Sabe? Ele é um personagem que funciona bem. E a arte de solo colabora bastante pra isso. Porque quando se trata de fazer quadros assim estáticos de impacto, a arte é muito boa. Quando se trata de fazer cenas com velocidade, a arte também funciona muito bem. Então, uma das coisas que até popularizou solo é isso, é essa arte muito bonita em momentos de impacto. Por mais que eu não ache a arte o pináculo da indústria, como muita gente vem falando que, nossa, é a melhor arte dos últimos tempos. Pra manhwa, eu considero ela bem acima da média, mesmo, é um dos mais bonitos que eu já vi, se não o mais bonito. Mas quando se trata de mangá, quando se trata de quadrinho em geral, eu acho que ela peca em alguns momentos. Por exemplo, quando se trata de diálogos, eu não acho que a arte consegue segurar tão bem. Se em cenas de ação ela funciona perfeitamente, em cenas de diálogo, por mais que não seja um foco da obra, mas enfim, ela não tem nenhuma quadrinização excepcional de diálogos, uma distribuição incrível por página, não. É uma arte bem padrão, bem simples, e tu vê que ela não se adequa tão bem. Ela é uma arte bem simples quando se trata de Uhum. cenas mais paradas. E tem uma outra questão que é a própria cor aí, né? Como é um webtoon, ele é colorido, né? Ele é todo projetado pra você ler no celular, no seu computador, principalmente no celular, até porque a maioria da galera hoje em dia acompanha esse tipo de coisa pelo celular. E quando você pensa nisso, a limitação de cor ela é um pouco maior do que em comparação a algumas coisas coloridas para quadrinho, ou então o próprio preto e branco do mangá, né? Porque, pra quem não sabe, no caso de tela, você tem um padrão de cor que tem uma limitação maior em relação ao de impressão, né? O de impressão, ele consegue expressar mais tons. Só que, no geral, pegando essa edição física até da New Pop, eu achei bem adaptado até na questão das cores. Então, mesmo se você vai pegar um encadernado, funciona bem, mas dá pra ver que é diferente. É de uma coisa que foi projetada pra ser impressa. Eu vi algumas pessoas reclamando de como ficou a edição impressa de solo. Eu, particularmente, eu gostei. Eu achei que ficou bem adaptado para uma versão impressa. As cores estão muito bonitas. A edição em si da New Pop é muito boa. Eu gostei. Eu também gostei. Eu também realmente gostei. Achei que. Assim, é feita com carinho, vai até ter a capa alternativa. Só, assim, minha única crítica em relação a essa edição foi esse negócio da capa alternativa, que eles vão colocar no primeiro volume ao invés do próximo, né? Eu achei legal que eles conseguiram licenciar isso, parece que foi licenciado depois, né? Mas pra quem já pegou e tudo e não teve essa opção, acho que é um pouco complicado, por mais que seja uma coisa legal, né? Parece que foi É uma mais coisa pra fã. feita É mais para pra o fã. Brasil, né? É exclusiva do Brasil Isso essa eu capa. achei A única do mundo. sensacional, sim. Mas enfim, eu recomendo a edição, quem quiser vai ter link aí na descrição também, comprando pelo link a gente recebe uma comissão, então é interessante. Mas assim, eu não tive muito problema com a cor não, eu achei bem adaptado. O que eu estranhei até, cara, foi alguns quadros ali, pelo menos, principalmente no primeiro volume, que parecia que é uma coisa muito mais feita pra mobile, mas no segundo, eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu achei mais adequado, né? Pelo menos vendo Eu realmente rapidamente. não estranhei. Eu achei que funcionou bem tanto no primeiro quanto no segundo até. Eu realmente gostei da edição. O negócio que o pessoal tem que entender é que tu nunca vai ter a mesma experiência, né, nas duas coisas. Isso é impossível, né, de acontecer. É, exatamente. Mas enfim, eu acho que é basicamente isso. Se o Zé quiser acrescentar alguma coisa aí. Não, é basicamente isso. Solo é uma obra que eu acho que vale a pena ler. É uma leitura bem rápida, dá pra te ler numa tarde tudo que saiu com tranquilidade. O universo é sensacional, os personagens não tanto, a história também não é grandes coisa, mas é uma obra que vale acompanhar pelo espetáculo, vale acompanhar pelas cenas que tem de ação. É uma obra que, no geral, é boa. De manhwas, eu acho que, tirando o Grama, é o que eu mais gostei, assim. Uhum. Faço das suas as minhas palavras, então. Então é isso, gente. Lembrando, né? Se você não tá inscrito aqui no Shagcast, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. E se você não viu os anteriores, tem uma playlist aqui com tudo que a gente já disponibilizou, tá? Grande agradecimento, até mais, pessoal. Falou!